Jesus, o divino Avatar, não está mais crucificado. Ele agora está de braços abertos para todos nós. Devemos vê-lo como luz, como paz e como amor. Onde tem luz, não tem trevas. Onde tem paz, não tem guerras. Onde tem amor, existe a fraternidade. Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um diálogo espírita. A doutrina espírita passada a limpo. E neste momento convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, queridos ouvintes, espectadores, mais uma oportunidade temos nós de estarmos em contato com as energias do Mestre Jesus e toda a sua falange benfazeja que atua sobre nós, nos beneficiando, nos protegendo, nos amparando, nos fortalecendo. Então, com toda a humildade, com toda a alegria, com toda a fé que tivermos no nosso coração, vamos elevar o nosso pensamento para agradecer este mestre, este guia, este modelo, este protetor, que em nome do nosso Pai, junto com a sua mãe, Maria, a nossa mãe espiritual, assumiu a tarefa de nos guiar na estrada da vida. Muito obrigado, mestre. Que este momentinho que ficaremos juntos, refletindo os teus ensinamentos e dos teus apóstolos, possa nos ser útil, possa nos melhorar, possa nos fortalecer, porque sabemos que esse é o teu propósito e agradecemos muito por isso. Bendito o momento que ficaremos contigo neste programa. Que assim seja. Hoje abordaremos palavras da vida eterna. Falando em vida eterna, a gente costuma, antes de nós começarmos a reflexão, falar em vida eterna, aquela vida depois de que a gente morre, né? Vai viver a eternidade agora. Tu tens as palavras da vida eterna. Quem disse Simão Pedro em João capítulo 6, versículo 68. Rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Verbo amigo trazido por dedicações que te reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que não te dizem respeito. Sugestões de variadas origens. Preleções valiosas. Discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento. Palavras faladas, palavras escritas. Dentre as expressões verbalísticas articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Aí sim, guarda teu coração à escuta. Nascem do amor insondável do Cristo como a água pura do seio imenso da terra. Muitas vezes te mantém despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo isolado de ti mesmo, para que lhes não percas o sabor e a claridade.
exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Referem-se ao planeta como sendo nosso lar e à humanidade como sendo a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência, mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração através de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro, mas no fundo procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Está aí a lição da Palavras da Vida Eterna. O irmão Jussi encontrou no Evangelho sobre esse assunto. Pois bem, Antônio, que te parece o chamamento de Simão Pedro, narrado por João? Que te parece a explicação que Emmanuel extrai desta frase tão pequena, mas ao mesmo tempo tão significativa para todos nós? Para que nós cuidemos, observemos aquilo que nos falam, aquilo que nós escutamos, aquilo que nós aprendemos. Então eu, pesquisando aqui agora, sim, Antônio, onde a gente vai encontrar ressonância no Evangelho? No capítulo 8 tem bem-aventurados os puros de coração, onde o cura de Ars, Vianney, Paris, 1863, nos fala que são bem-aventurados os que têm os olhos fechados, também os que têm os ouvidos fechados. Porque hoje, com tanta coisa difícil de ser ouvida, palavras que trazem o fel, a crueldade, a violência, a insensibilidade, fica um tanto que difícil para nós outros ainda, cheio de imperfeição, seguir o ensinamento de Emmanuel para nós cuidarmos com as expressões verbais as quais são endereçadas à nossa mente e escolhermos aquelas e guardar no coração aquelas que nascem do amor de Jesus. Então é um desafio diário do nosso aperfeiçoamento que esta lição com o Evangelho nos traz a reflexão. Veja bem esta frase, lapidar frase. Tu tens as palavras da vida eterna. Que cobrança para cada um de nós. E temos. Quer dizer, não é só aquele que te lança a palavra, é as palavras que tu lanças. Também. Porque tu tens as palavras da vida eterna e às vezes tu não usas. Tu não faz o bom uso das palavras. Aquele outro que vai ouvir, da mesma forma, ele vai se sentir mal com a não temperança das minhas palavras. Por isso que muitas vezes a gente é preferível calar-se
do que falar qualquer coisa ao vento, porque nunca vai ser o vento. Sempre alguém será atingido. Por mais que tu grites lá no desfiladeiro, alguém será atingido. E o primeiro, com a volta do grito, é tu mesmo. Isso, Antônio, com certeza. Mas Emmanuel avança. Ele nos convida a nós apurarmos o nosso ouvido e a nossa sensibilidade para escutarmos as palavras de Jesus, para que nós não nos tornemos os despercebidos do momento, com os avisos, com as lições e com a beleza daquilo que nos é oferecido e que nos ilumina e nos salva, porque o sentido de iluminação de nós mesmos é a salvação, né? Que nós tenhamos essa capacidade de fazer essa triagem, como a gente faz, Antônio, quando a gente vai no dial do rádio, né? Escolher a nossa emissora de preferência. Que a nossa emissora de preferência na vida seja os ensinamentos do Mestre Jesus. Pois é. E nós que estamos aqui falando, vocês que estão aí escutando através do rádio, através das redes sociais, através da internet, temos uma responsabilidade, porque nós estamos aprendendo. E esse aprendizado é preciso colocar em prática. Aí que está o grande detalhe. Uma grande maioria diz, escreve, mas não usa, não pratica. É a sapiência do saber, por exemplo, do triângulo do Espiritismo, que é ciência, filosofia e religião, e só aplica a ciência e a filosofia. A religião só sabe. Ciência, filosofia, religião, ele não aplica. Quer dizer, no momento de aplicar o conhecimento, ele não aplica. Quem de nós está aplicando a lição evangélica? O evangelho é amor puro, gente. O evangelho não é a guerra, não é a palavra maldita, não é nada disso. O evangelho é amor puro, a caridade em ação. Isso é o evangelho. Fora disso não é evangelho. Fora disso não é qualquer outra coisa, menos evangelho. Quando Emmanuel é chamado a se referir sobre a tríplice, o tríplice sentido da doutrina espírita, né? Ele tem uma iluminação no seu conceito. Ele diz que está correto Kardec quando se refere à doutrina espírita como ciência, filosofia e religião, sobretudo porque ciência e filosofia ligam o ensinamento à terra e a religião liga aos céus. E ele está perfeitamente de acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus. Mas importante, eu vou frisar de novo. Estudamos, né? Estamos estudando. Para não virar um intelectual da doutrina espírita, nós não podemos esquecer como Jesus se referiu ao exercício do amor, à prática da caridade. Acima de tudo, se não for para aplicar na caridade, esse estudo não adianta nada. Qualquer estudo não adianta nada. Vai aprender para ele, então para ele e para o mundo, mas a aplicação daquele ensinamento, para quem vai ser? Vai ser jogado ao vento. Então é necessário que se estude, claro. Ninguém nasceu para ficar parado, patinhando no mesmo lugar. Sim,
que se estude, que se saiba as coisas, que se experimente a ciência, que saiba por que está aqui, por que veio para cá, para onde ele vai, mas que se aplique depois na caridade, que se aplique depois no amor ao próximo. A finalidade da doutrina espírita é transformar o ser humano em um ser humano melhor, Antônio. Então, está inserido neste contexto a prática do amor de forma ampla, mas nos ensinamentos de Jesus, que está aqui no nosso texto, e eu gostaria de referi-los, entre eles, então, palavras de vida eterna, considerar a grandeza de Deus e viver de conformidade com as suas leis. Pergunta: nós fazemos isso, Antônio? Nós estamos considerando a grandeza de Deus e vivendo em conformidade com as suas leis? Palavras de vida eterna. Outra referência refere-se ao planeta como nosso lar e à humanidade como nossa família. Nós estamos considerando o planeta o nosso lar e a humanidade a nossa família? Porque se nós não estivermos, nós não estamos aproveitando as palavras da vida eterna. Aquilo que Jesus deixou para nós, para nos iluminar, nós estamos fazendo ouvidos moucos. Somos os despercebidos do momento. E isso poderá acarretar, já que estamos num planeta em transição para uma modificação vibratória, que nós fiquemos fora da escolha. Palavras da vida eterna é de toda a existência de cada um de nós, não é desta existência agora que estamos vivendo, é de toda a existência, daquilo que nós já passamos, daquilo que iremos passar, milenares que somos. Estas palavras que precisam ficar, grudar em nossa mente, e só assim seguiremos a jornada. Ainda sofremos por demais a incúria, a iniquidade de pessoas e povos, ainda estamos passando por isso, mas isto vai passar, isto tudo vai passar, menos dia mais dia, e cada um dos iníquos, dos inócuos, daqueles que não cuidam de si próprio e cuidam de alguém, um dia resgatarão. Eu não gosto da palavra pagarão ou serão castigados, não, resgatarão ceitil por ceitil de cada coisa feita. Então a responsabilidade, gente, não é do outro, não é de lá de cima ou lá do lado, não, é de cada um de nós. Cada um de nós é responsável. Somos pequenos deuses, porque somos filhos do Pai, e ninguém vai fugir do seu compromisso. Ninguém consegue fugir. Por mais que ele queira, ele não vai conseguir fugir. Isso. A nossa evolução é inexorável. O que significa isso? Todos nós somos candidatos a anjos. Anjos significa espíritos puros. Todos nós. A forma como isso acontecerá para cada um de nós é da nossa escolha. Jesus veio para se tornar a referência positiva no auxílio à nossa jornada, não para fazer a nossa parte, para nos auxiliar, para mostrar numa estrada qual o melhor caminho que nós poderíamos seguir ou deveremos seguir, a fim de que atingimos o nosso desiderato, que é a pureza de espírito. As fases, elas são pelo tempo que se entender necessário. Eu sempre digo, Antônio, Deus não tem pressa de nos esperar, a porta sempre estará aberta.
quem deve ter pressa somos nós. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que quer dizer por mim? Pelo meu ensinamento. Exatamente. Pelo ensinamento dele. Ele veio para nos salvar neste sentido. E não que ele deu o seu sangue para nós e está resgatado. Não, cada um vai fazer o seu próprio resgate. Isso Aí que o detalhe. As simbologias materiais que nós aproveitamos no processo evolutivo, e fizemos muito isso, né, Antônio? Elas têm utilidade na medida em que elas fixam o ensinamento. Só isso, né? Agora a gente já sabe que todo o sacrifício de Jesus foi no sentido de nos mostrar que a vida é eterna, que ninguém morre e que nós, a partir dele, deveríamos nos tornar puros de coração. A partir dele, deveríamos entender que a ferramenta que usaríamos no combate ao mal não poderia mais ser o mal. Dar a outra face tem esse significado. Então, ninguém está dizendo que é fácil, né, essa tarefa que nós estamos inseridos, mas todos os espíritos puros passaram por ela, Antônio. Então, Deus não privilegia os seus filhos, nos colocou nela com a certeza de que nós as venceríamos, e essa é a proposta que nos cabe. Aproveitemos, portanto, a família que Deus nos deu, onde nós estamos inseridos. Isso é importante, gente. Às vezes, não, eu estou me queixando porque não queria estar lá. Pediu para estar lá, sim. Aproveita esse tempo aqui, porque ele vai passar, e passa rápido. A família, o corpo, as aptidões, tudo vem de Deus, para que nós possamos, como espírito, tocar a nossa evolução. Porque o corpo fica na terra, a família é uma união necessária para o exercício do amor. As aptidões servem para nós desenvolvermos a nossa capacidade de decidir entre o bem e o mal, Antônio. Quanto mais moralizado nós estivermos, melhores serão as nossas escolhas, melhor será o nosso ouvido, e palavras da vida eterna estarão no nosso dicionário com muito mais intensidade. Usemos só palavras da vida eterna a partir de hoje, combinado? Vamos usar isso? Vamos orar então hoje pela dona Anália Ferreira, dona Bromilda, dona Maria de Lourdes, a dona Cecília, a Jandiva, a Alfir Pereira Mantelli, a Josiane Cortes, Andresa Zambarda Rodrigues, lá para a Zoida, para a Gardênia, para o Maurício Collen, para a Tânia, Shirley Hirsch, Joana de Lima Fernandes, hospitalizada de novo, mas melhorando, Ilone Maria da Rosa, Alice Scorsato, Gabriela Scorsato, Nilza Dutra, Thelma Arena Duarte, também para Paulo Roberto Steffen, sua família, Silmar Kist, Silvino de Oliveira Ramos. Como esta relação, ela é extensa, né, meus amigos? Mas a gente refere esses nomes, o que o Antônio citou e o que eu vou citar, porque o que nós fazemos aqui é uma pequenina parcela de um grande trabalho espiritual em benefício daqueles que creem, daqueles que acreditam, daqueles que têm fé. Por isso a gente diz que esta energia que está envolvendo este programa vai para aqueles que o Antônio citou, vai para a Neuza, para a Claire Fetter, para a Nica, para a Ida, para a Lorena, Maria de Lourdes, Ione, Carmen, Fátima Ertel, Ângela Pereira, Rose Winkelmann, Loraci Ren,
Carla Berni, sua família, Geraldo Ortiz, Benício Werner, Eliseu Scherer, o Paulinho, ao Ângelo, a Lucimar, a Bruna, ao Norton, que está conosco aqui, ao Evilásio, a Cláudia, que está lá na Itália, a Maria Soleni, a André e a Sandra, que estão aqui conosco, a Nadir, a toda a nossa comunidade, a todos os nossos irmãos, a todos os nossos amigos, todos que se dizem cristãos, todos que se dizem espíritas, todos que acreditam em Deus e na sua providência, neste momento são envolvidos por sua misericórdia. Que assim seja. Prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal, levanta o nosso espírito à majestade do teu reino e infunde em todos nós a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebes a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja.